Boa noite, meus queridos. Mais uma vez nós estamos na nossa escola bíblica, desse sábado, estudando sobre a Igreja de Cristo e nos exemplos que nós temos dela nas Escrituras Sagradas, o qual nós vamos hoje falar sobre a Igreja de Jerusalém, recordar algo que nós já estudamos, já conhecemos, mas para fixarmos melhor esse exemplo da igreja primitiva em nossas vidas. Mas antes disso, vamos estar nos curvando em oração, e peço a você, não somente nesse momento, mas clame ao Senhor, interceda pela vida do nosso irmão Rogério Arres, que o caso dele passou de grave para gravíssimo, e que a intervenção do Senhor venha sobre a sua vida, que seja feita a vontade de Deus de forma soberana, e que Deus é o Deus do nosso impossível, Ele pode todas as coisas. Vamos clamar, vamos confiar e vamos pôr a nossa fé em prática diante do nosso Deus pela vida do nosso irmão, sabendo que Deus tem o melhor para a vida dos seus filhos. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor nosso Deus. Pai soberano, Pai eterno, nós queremos agradecer a Ti pela semana que está se findando. E neste momento, Pai, de forma específica, queremos levantar um clamor ao Senhor pela vida do nosso irmão Rogério Arres. O Senhor é aquele que conhece todas as coisas, foi o Senhor quem nos fez, sabe das nossas fragilidades, da nossa imperfeição. E o Teu Filho, Pai, passa por uma luta pela vida. Aquilo que os homens e a ciência, a medicina pode fazer está sendo feito, ó Pai, mas é o Senhor que pode todas as coisas. O Senhor tem o controle da vida. O Senhor é aquele que pode restaurar, o Senhor é aquele que pode fazer o milagre acontecer na vida do Teu Filho. Nós como igreja, como irmãos em Cristo, nós clamamos a Ti, ó Pai, para que a intervenção do Senhor venha sobre a vida do Teu servo. Que o Senhor venha estar, ó Deus, dando a vitória a Ele, ó Pai, se assim for do Teu querer, do Teu agrado, e que o Senhor nos faça também entender, ó Pai, todas as coisas, nos fortalecendo, ó Pai, principalmente, ó Deus, colocamos a vida, Senhor, do seu lar, ó Pai, da sua esposa, do seu filho, de todos os seus parentes e amigos próximos, ó Pai, que nessa hora também, ó Deus, sofrem junto. Que o Senhor esteja, ó Pai, dando a força, dando o consolo, dando a graça do Senhor, a Tua companhia, para as nossas vidas, para nós como igreja, pois nós somos uma só família em Ti, ó Pai. E que quando um membro do Teu corpo sofre, todos sofrem com eles. E nós estamos sofrendo junto com o nosso irmão. Por isso clamamos a Ti a intervenção do Senhor, ó Pai, para que o Senhor possa fazer o Teu milagre, ó Deus, que o Senhor possa restaurar, se assim for do Teu querer, ó Deus. Que o Senhor possa também nos fortalecer nessa hora, Pai, para que possamos, ó Deus, estar caminhando de acordo com o Teu querer. Abençoa, Senhor, este final de semana, também em nossas vidas, em tudo que formos fazer ainda. Que o Senhor esteja conosco, abençoando este estudo, abençoando o culto de amanhã que teremos e também, ó Deus, as novas atividades que iniciaremos nessa nova semana. Que o Senhor também esteja à frente de tudo, nos preparando para ela e nos guardando, Senhor, e livrando-nos de todo o mal. É o que te pedimos, Pai, com gratidão em Cristo Jesus. Amém. O nosso texto vai estar em Atos capítulo 42, Atos capítulo 2, os versos 42 a 47. Texto da palavra de Deus que nos diz assim, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia
os que iam sendo salvos. Esse texto que nós temos como base para nós lembrarmos da igreja em Jerusalém. Quando nós falamos em igreja, nós pensamos no corpo de Cristo, ou de todos aqueles que foram escolhidos por Deus, reunidos em Cristo, regenerados pelo Espírito Santo, onde Ele, Jesus Cristo, é o supremo pastor. Temos eclesiasticamente o costume de dizer que nós nascemos também aqui na face da terra, de forma denominacional, de uma igreja mãe, né, ou de uma igreja sede, né, aquela a qual nós identificamos como sendo aquela que nos gera, né, quando estamos falando aqui de denominação. A igreja de Jerusalém foi escolhida por Jesus Cristo antes da sua ascensão para ser o ponto de partida da igreja sobre a face da terra. Atos capítulo 1 e o verso de número 4, se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver dizendo assim: e comendo eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste. Nós vemos aqui Jesus, antes de subir ao céu na sua ascensão, né, estando ali junto com seus discípulos, comendo junto com eles, pediu que eles esperassem em Jerusalém até que a promessa acontecesse, né, a promessa do Pai, né, que eles já tinham ouvido de Jesus Cristo. A estratégia desse pedido era o quê? Era revestir a igreja com poder, está lá em Atos 1, capítulo 8, para uma tarefa missionária, né, conforme diz o texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assim era para ser. Antes de cumprir essa promessa, a igreja de Jerusalém então começou um culto de oração. Se reuniram para orar. Cerca de 120 membros daquela igreja que está nascendo, aquela igreja cristã, e que estão se reunindo agora, orando, aguardando para que isso acontecesse. Por 10 dias eles tiveram esse momento de culto de oração. Cumpriu-se o Pentecostes, chegou o Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja, conforme nós vimos isso já semana passada. E no primeiro sermão, aquele sermão que Pedro, na presença cheio do Espírito Santo, junto com os demais apóstolos, pregou a palavra de Deus e falou sobre Jesus Cristo e sobre tudo que estava acontecendo no cumprimento das Escrituras Sagradas. E cerca de 3.000 novos membros, então, integraram a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja de Atos 2, 42 a 47, nós temos então aqui esse grupo de irmãos, cerca de 3.000 novos membros integrantes na igreja e vivendo de forma comum a vida da fé e crescendo junto no conhecimento da palavra e também expandindo, levando o evangelho para que novas pessoas, na ação do Espírito Santo, pudessem integrar a esse corpo de Cristo. A questão é, qual é o segredo para a eficácia na vida da igreja, no poder do Espírito Santo, numa igreja cheia da plenitude do Espírito? O que faz essa igreja diante das pessoas sobre a face da terra? Ser cheio do Espírito Santo deve ser o objetivo e deve ser o desejo de toda a igreja. A plenitude do Espírito não é apenas uma opção sobre nós, é um mandamento. E esse mandamento Paulo deixa até registrado lá em Efésios capítulo 5, verso 18, quando ele fala: enchei-vos do Espírito. Ele não põe ali uma opção, ele põe ali um mandamento, uma ordem para nós como igreja vivermos sempre na plenitude do Espírito Santo. Mas quais são as evidências que nós podemos dizer? Essa igreja, esse povo, é um povo que está de fato
cheio do poder do Espírito Santo, cheio da plenitude do Espírito sobre si. A igreja de Atos aqui, mais precisamente a igreja de Jerusalém, vem nos dar umas dicas do que é estar cheio do Espírito Santo, estar na plenitude do Espírito como igreja sobre a face da terra. O que é uma igreja então, cheia do Espírito? O que é uma igreja que está na plenitude do Espírito, agindo sobre si e diante das pessoas sobre a face da terra? A primeira evidência de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que proclama o Evangelho. Atos capítulo 2, o verso de número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O que está mais em evidência aqui é justamente o pregar o Evangelho para todas as pessoas. Uma igreja cheia do Espírito, ela é uma igreja proclamadora do Evangelho. E esse derramar do Espírito sobre eles tinham um efeito. Todos ficaram cheios do Espírito, diz Atos dos Apóstolos, e diz que nessa plenitude do Espírito em todos passaram a falar. Mais precisamente, vamos entrar nesse quesito, falar, proclamar o Evangelho a todas as nações que ali estavam, povos de todas as línguas que estavam ali reunidos, ouviram nas suas línguas maternas o poder de Deus, o Evangelho sendo anunciado. Todos puderam ver a palavra de Deus sendo pregada. O Espírito Santo então veio para capacitar a igreja a comunicar o Evangelho. A plenitude do Espírito tem como uma evidência inicial a proclamação do Evangelho. Segunda evidência de uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que tem compromisso com os seus membros. Vamos lembrar, Pedro pregou o sermão, o tema desse sermão era Jesus Cristo, o Messias enviado de Deus, o Deus que veio para nos trazer a salvação. Muitos ouviram, muitos foram sensibilizados pelo Espírito Santo. E todos eles agora, diante desse quadro, diante desse evangelho falado às suas vidas, e agora tocados também pelo Espírito Santo, eles perguntavam entre si: que faremos, irmãos? As exigências foram duas para esses novos membros que agora estão entrando na igreja de Cristo. Primeiro, arrependimento. Depois, batismo. Arrependimento indica o que? Mudança de vida, que deveria existir na vida dessas pessoas. E batismo era a identificação, a inserção, o compromisso diante agora desse corpo que estava agora sendo formado de cerca de 3.000 pessoas. Fora aqui, podemos contar as crianças e possivelmente as mulheres, que no contexto judaico não era a base de contar pessoas naquele momento também. Podemos dizer que poderiam ser mais de 3.000 pessoas. Agora, se todos estivessem inseridos também, mulheres e crianças, cerca de 3.000 pessoas. E todas elas precisavam o quê? De mudança de vida. Aquelas que tinham inteligência, sabedoria para analisar a mudança de vida, e aquelas que ainda estavam no seu estado de inocência, que precisaria dos seus pais que os conduzisse também para esse tipo novo de vida sobre si, e todos foram também inseridos nesse corpo, todos foram batizados. Isso quer dizer o que para nós? Se nós olharmos, isso quer dizer que a plenitude do Espírito traz como evidência na vida da igreja uma igreja que exige o compromisso dos seus membros. Eles têm um comprometimento. Terceira evidência de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que aprende. Todos ficaram cheios do Espírito, todos estavam agora também na plenitude do Espírito, todos passaram por essa fase de reconhecimento que precisavam render-se aos pés de Cristo, foram batizados, e agora esses novos convertidos
tinham o desejo de aprender. Esse desejo veio do quê? Veio da plenitude, da ação do Espírito Santo também sobre a vida delas. Atos capítulo 2, verso 42, que nós temos aqui o nosso texto da igreja de Jerusalém, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina. Quem perseveravam? Todos esses que agora integraram ao corpo de Cristo, esses cerca de 3.000 pessoas. E doutrina para nós não é passividade, doutrina é atividade. Doutrina significa persistir em estudar, em aprender, em aprofundar o ensino apostólico ou tudo aquilo que as Sagradas Escrituras trazem para a vida da igreja. Uma das grandes evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo, é justamente isso, ter desejo todos de aprenderem. O desprezo que se dá ao estudo bíblico, ao ensino doutrinário, é uma das grandes evidências também que o Espírito Santo não está pleno sobre a vida dessa igreja. A evidência é que todos têm o desejo de estudar a palavra de Deus, todos juntos na presença do Senhor. Quarta evidência de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que anda em comunhão. Eles não estavam só cheios do Espírito e não perseveravam só na doutrina dos apóstolos. Atos 2,42 diz que eles também perseveravam na comunhão. Comunhão a quem? Comunhão em primeiro lugar a Deus, mas essa comunhão a Deus precisava levar eles à comunhão de uns para com os outros, porque não tem como amar a Deus e não amar ao próximo, senão somos mentirosos, diz a palavra do Senhor. A comunhão era para Deus e nos outros, para juntos estarem na presença de Deus. Comunhão indica esse ato de estar junto, comum união de uns para com os outros. Igreja cheia do Espírito. É uma igreja que gosta de manter a comunhão, mesmo diante das adversidades e das dificuldades que às vezes enfrentamos. Nós estamos num período de pandemia, mesmo assim uma igreja cheia do Espírito, ela mantém comunhão, mesmo que à distância, ela não se isola da presença de uns para com os outros, ela pode estar de casa em casa, mas ela mantém comunhão de uns para com os outros. Outra evidência de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que ora. Atos 2,42 diz que eles também perseveravam nas orações. Não podemos enfrentar desafios na vida com a nossa própria força. Antes de falar aos outros, precisamos falar com Deus. Antes de agir, antes de pôr a nossa força em prática, nós precisamos buscar a força de Deus na nossa vida. E oração é um meio de graça para nós pedirmos a plenitude do Espírito Santo em nós. Sexta evidência de uma igreja cheia do Espírito. Atos 2,43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A sexta evidência de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, da plenitude do Espírito sobre si, é uma igreja reverente. Em cada alma havia temor. Temor aqui é respeito, reverência, levando Deus a sério, levando essa fé a sério na presença de Deus, levando a sua palavra a sério na sua prática de vida. Servir a Deus com temor, principalmente quando se trata também de estar na sua presença em adoração. Onde não há reverência, o Espírito Santo não se faz presente. É uma igreja cheia da plenitude do Espírito, é uma igreja que vive reverência na sua plenitude, de uns para com os outros também na presença de Deus, nessa comunhão reverente entre todos diante de Deus. Sétima evidência de uma igreja cheia do Espírito. É o que diz ainda para nós a segunda parte de Atos 2,43. Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma igreja onde acontece também milagres.
Deus deixou de fazer milagres em nossos dias? Não. Temos que entender que o milagre maior que uma igreja impactada, cheia do Espírito Santo pode fazer, foi aquele milagre que aconteceu em Atos capítulo 2, onde 3.000 pessoas se converteram a Cristo. O maior milagre que uma igreja pode produzir sobre a face da terra na vida humana é justamente levar o evangelho que traz conversão. Conversão é o milagre de Deus maior que pode ter sobre a face da terra. Há sim outros milagres que precisam estar presentes na vida da igreja também e que nós podemos ver claramente acontecendo, porque Deus vai agir também através de nós sobrenaturalmente. Deus vai agir através de nós dentro das nossas forças para que o milagre possa também acontecer na vida das pessoas. Milagre da providência divina sobre nossas vidas, milagre da proteção, milagre do amparo, milagre do suprimento aos necessitados. Tudo isso é um milagre. São milagres que Deus produz dentro de uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Oitava marca de uma igreja, de evidência de uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que compartilha. Voltando lá no capítulo 42, eles partiam o pão de casa em casa, diz a palavra de Deus. Isso implica o quê? Não apenas tão somente comunhão, no sentido de fé prática, mas também de responsabilidade, de cuidado, de uns para com os outros. Vamos lembrar que no capítulo 6 nós vamos encontrar aqui os primeiros oficiais nessa igreja. Foram os diáconos, que foram colocados, eleitos como aqueles que iam ajudar no cuidado de uns para com os outros. E aí é a igreja que compartilha. Para que os diáconos pudessem exercer esse cuidado, precisava ter para poder fazer. Isso era o compartilhamento que já iniciou nessa igreja após aquelas 3.000 pessoas entregarem as suas vidas a Cristo. Responsabilidade, cuidado de uns para com os outros, compartilhar as necessidades do outro, dividir com o outro necessidade básica para suprir. Igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que nós vamos ver lá em 1 Coríntios também, em 2 Coríntios, quando Paulo fala lá sobre a igreja de Jerusalém que passa por necessidades, e os cristãos da Macedônia agora falam que queriam ajudar. Aqueles cristãos eram generosos, porque eles passavam por uma necessidade maior. Mesmo assim, eles deram além de si mesmo para que os irmãos de Jerusalém pudessem ter conforto também. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. A generosidade está nela. Nona evidência de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja simpática. Que essa evidência, na verdade, é uma amostra, um testemunho que essa igreja dá, e é o reflexo dela sobre a sociedade onde ela está inserida. Atos 2:46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja simpática, ela tem esse processo natural sobre si. Tomavam as suas refeições, de que forma? Com alegria e singeleza do coração. Uma igreja alegre é uma igreja simpática. O cristianismo que essa igreja mostra é justamente um cristianismo formoso, um cristianismo atraente. Por isso que o verso 47 diz que essa igreja contava com a simpatia do povo, com a simpatia da sociedade. Essas 9 evidências estão dentro de uma igreja cheia do Espírito Santo. E dentro dessas 9 evidências, a última que eu posso destacar nessa igreja é o crescimento. A 10ª evidência, que não faz parte de algo forçado dessa igreja, mas que é algo natural por causa dessas 9 evidências,
o que podemos dizer como 10ª característica dessa igreja primitiva, ou da igreja de Jerusalém? Essa igreja, Deus dá crescimento. Atos 2,47, conforme nós acabamos de ver, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A dinâmica de uma igreja cheia do Espírito é intensa. A igreja na plenitude do Espírito, ela tem uma dinâmica tão intensa que, na verdade, Deus é que vai se responsabilizar, né, diante dessas evidências na vida da igreja, em salvar, em acrescentar, em colocar dentro dela também as pessoas, né, as quais ele chama para si. A igreja vai estar trazendo para si, né, diante de toda a sua simpatia e a partir de Deus, o número de salvos, os eleitos, o crescimento. E esse crescimento ele é diário, esse crescimento é geográfico. Isso nós vemos presente na igreja de Jerusalém. Concluindo, meus queridos, a igreja de Jerusalém parece ser a melhor igreja para nós como referência de vida. Parece que foi uma igreja perfeita em todas as questões. Mas ela não foi perfeita. Apesar de estar cheia do Espírito, apesar da plenitude do Espírito sobre sua vida, apesar de ela ter apóstolos, discípulos que andaram com Jesus e estavam ali com elas, ensinando, apesar de ela ter diáconos para auxiliar, e futuramente essa igreja vai ter presbíteros também sobre si, ela enfrentou, a igreja de Jerusalém enfrentou crises, enfrentou dificuldades, não só no âmbito financeiro, mas também no âmbito do evangelizar e no âmbito de estar uns com os outros. Por quê? Por um defeito grande que começou na vida dessa igreja. Ela quis viver mais para dentro de si. Ela foi exclusivista. Ela se tornou exclusivista, de tal forma que ela chegou até mesmo a achar que o evangelho deveria ser somente para os judeus e não para outros povos. Ela se tornou tão voltada para dentro de si, que foi necessário então que o Espírito Santo pudesse fazer o quê? Uma intervenção dentro dessa igreja. O Espírito Santo, não pessoas, o Espírito Santo interviu dentro dessa igreja e fez o quê? Enviou perseguição para esses cristãos de Jerusalém, para que eles viessem agora, essa igreja ser dispersa, para ela aprender a não ser exclusivista, né? E esse evangelho pudesse ser levado para outros lugares, né? O primeiro lugar que esse evangelho chegou foi a Antioquia, passando pelas cidades outras, né, mas chegando em Antioquia. E Antioquia nós vamos ver uma igreja que precisaria aprender a viver sem ser exclusivista e sem ser fronteirista, mas uma igreja voltada para todos, não voltada somente para dentro de si. Nós vamos ver isso mais para frente. O que eu quero encerrar, irmãos, meus queridos, nesse nosso estudo de hoje, com uma questão. A igreja de Jerusalém foi uma igreja cheia do Espírito. A igreja de Jerusalém teve dificuldades quanto à visão de ser igreja. Trazendo isso para nós, uma igreja cheia do Espírito, na plenitude do Espírito. Qual é a visão nossa como igreja hoje? Como nós estamos vivendo a plenitude do Espírito, né, sobre nossas vidas? Principalmente considerando, né, as nossas ações, né, de forma espiritual. Como nós estamos hoje vivendo a plenitude do Espírito entre nós. E quando eu falo isso, nós temos que olhar não para a placa, não para a denominação, mas para aquilo que Deus fez ali em Jerusalém. Derramou o seu Espírito sobre todos, né, para que todos pudessem ser evangelizadores, ser a igreja de Cristo sobre a face da terra.
como essa plenitude do Espírito está agindo entre nós, povo de Deus, sobre a face da terra hoje. Nós que já fomos revestidos pelo Espírito Santo. Precisamos hoje de uma intervenção nova do Espírito sobre nós, precisamos olhar para isso. Como nós estamos agindo? Deus nos traz essa reflexão para nós nesse estudo nessa noite. Para nós respondermos isso, nós temos que ver como nós estamos agindo, individualmente e na coletividade, a Igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Que Deus nos ajude a isso, e que nós possamos entender o seu querer para nós. Esse seria o nosso estudo desta noite. Amanhã nós teremos o culto presencial ao nosso Deus, na nossa igreja aqui local, junto com os irmãos que não são do grupo de risco, e nós teremos a ceia do Senhor para esses irmãos que não são do grupo de risco. Quinta-feira nós teremos outro culto, iniciando outro culto na presença de Deus. Nesse outro culto que nós queremos fazer, de forma a estar todos juntos reunidos na presença de Deus, será com os irmãos que não podem estar no culto de domingo, que vão estar na quinta-feira, para que na quinta-feira também tenhamos um culto na presença do nosso Deus e a ceia do Senhor, para aqueles irmãos que são da faixa de grupo de risco, para nós estarmos aí cuidando melhor de uns para com os outros. Com isso, eu gostaria de trazer aqui alguns recados, comunicação do Conselho de como nós vamos agir a partir de então. O Conselho, então, reunido sexta-feira, agora, no dia 2/10, em reunião, tomou a seguinte decisão em relação às atividades da igreja. Os cultos presenciais, a partir de agora, aos irmãos que não são do grupo de risco, será sempre ao domingo, às 19 horas, na presença do nosso Deus. E aos irmãos que são do grupo de risco, nós teremos um segundo culto às quintas-feiras, às 19h30 horas, também na presença do nosso Deus. A recomendação que nós fazemos, tanto para domingo quanto para quinta, mantermos tudo aquilo que traz o decreto municipal para as nossas vidas, as orientações que nós temos da Secretaria de Saúde, aqueles que têm que estão com síndrome gripal, que está apresentando febre, tosse, nesse sentido, que procure não estar presente nesses momentos de culto. A recomendação tem síndrome gripal, tem febre, procure o hospital para ver se de fato é somente um resfriado, uma febre, um mal-estar sobre si, ou se há uma possível contaminação do Covid-19, para que não venhamos a propagar. Nós queremos diminuir e acabar com a propagação. Então depende de cada um de nós também individualmente vivermos de forma responsável nesse quesito. Lembrando que nos cultos, todos os que vão aos cultos, tem que estar usando máscara, não podem deixar as máscaras. Vem da casa usando e volta para casa usando máscara e dentro do templo usando máscara. Nós somos um povo que tem um calor humano, sentimental sobre si, mas não podemos e devemos evitar os abraços, os apertos de mão, a forma calorosa de nós nos recepcionarmos nesse momento. Precisamos disso e temos que entender isso para o bem de uns para com os outros. Isso é cuidar da vida, não somente sua, mas cuidar do outro. Isso demonstra o nosso amor de uns para com os outros também. Então, cultos presenciais, quintas-feiras, para o grupo de risco, às 19h30, domingo, às 19 horas. Com relação a isso, as atividades da igreja, então, a partir desse mês, nós teremos, então, 2 cultos presenciais, sendo um na quinta, outro no domingo, 19 horas no domingo, 19h30 na quinta-feira. As atividades online, a partir de agora, serão sábado,
nós vamos dar prosseguimento aos estudos online que era na quinta-feira. Então os estudos da quinta vai vir para sábado às 19 horas. Sábado nós tínhamos a escola bíblica às 19 horas. A escola bíblica das 19 horas também, que é online, vai passar para domingo às 9h30 da manhã. Então o vídeo de sábado à noite, que é esse que nós estamos prosseguindo, vai ser agora a partir da semana que vem, domingo, né, às 9h30 da manhã na nossa escola dominical. Será apenas um vídeo, porque vai ser ainda na questão de uma classe unificada. No domingo à noite, às 19 horas, os irmãos que vão estar nos seus lares, aquela devocional que nós temos na sexta-feira, nós vamos estar fazendo uma devocional para deixar nesse horário também para os irmãos terem uma devocional. Sabendo que esses irmãos que domingo à noite vão estar nos seus lares, na quinta-feira eles vão estar em culto a Deus também. Então a mesma forma de culto de domingo que teremos, né, na quinta-feira nós também vamos ter igual. Né? Nós vamos ter aí a presença do nosso grupo de louvor conosco para nos auxiliar também na quinta-feira, mostrando aí que nós somos um só corpo na presença de Deus e vivemos essa unidade também. Né? E que nós possamos estar nesse momento também, né, orando uns pelos outros, né, e orando por esse momento que nós queremos na presença de Deus, pedindo a Deus a sua graça para que essa pandemia possa diminuir, né, para que nós possamos prosseguir não apenas dessa forma, mas aumentando, né, as formas de podermos estar na presença de Deus, né, com os demais trabalhos que ainda prosseguem online, que possam voltar a ser normalmente dentro do templo também, para juntos estarmos. Para isso precisamos da intervenção de Deus, para isso precisamos orar pedindo essa intervenção sobre nós. Continue orando pelo nosso irmão Rogério Arres, né, que Deus possa estar ali também com a sua mão de graça e de poder sobre sua vida nesse momento. Deus abençoe a todos. Então, amanhã, domingo, né, o nosso culto com ceia na presença de Deus, e aos irmãos que não vão estar nesse culto, quinta-feira estarão também na presença de Deus para o culto com ceia do Senhor, também na presença do Senhor. Deus assim nos abençoe, né, e vamos entender essa adaptação que nós estamos fazendo nesse momento, que é para o bem de todos e para nós estarmos cada vez mais juntos na presença do Senhor. Forte abraço desse irmão em Cristo e prossigamos avante na presença do Senhor.